Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na tardezona deste sabadão, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. O Flamengo que se prepara para a estreia do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Goianiense. Novidades para esse jogo, o Tite ganha reforço importante. Vamos falar sobre a provável escalação do Flamengo. Será que o Tite vai mandar um time alternativo? Ou se o Tite vai mandar realmente força máxima para esse primeiro jogo do Brasileirão, hein? Fica ligadaço que tem novidades para vocês. Vamos falar sobre duas vendas que está acontecendo no futebol europeu e que vai render uma boa grana aos cofres do mais querido Brasil. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre esse jogo, Flamengo e Atlético Goianiense. É um jogo importantíssimo, é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro 2024, o Flamengo estreia contra o Atlético Goianiense. O Flamengo que nesse exato momento já está viajando a Goiânia. Chegada do Flamengo, o Flamengo embarcou agora, pouco, né? 16h20, às 18h05 é prevista a chegada do Flamengo lá em Goiânia, em Goiás, aonde enfrenta o Atlético Goianiense no estádio Serra Dourada, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Novidades para esse jogo, Gerson está de volta. O Coringa foi relacionado para o duelo contra o Atlético Goianiense. Gerson, que vem de uma recuperação de uma cirurgia, passou por um procedimento cirúrgico no rim e agora é uma recuperação sensacional. O Gerson está de volta. Henrique, será que vai ter mudanças na escalação com a volta do Gerson? Jogadores que apresentaram desgastes durante a última partida da Libertadores. Será que o técnico Tite vai mudar ou vai levar força máxima para esse jogo? Gente, é o seguinte, tá? Antes de alguém vir aqui falar, o Henrique, canal Inspiradinho, tá lá, né, divulgando a escalação, tá vazando a escalação, não tem nada, até porque aqui o nosso colega Venê Casagrande, ele trouxe aqui com exclusividade o seguinte: o técnico Tite, no treino de hoje, olha só, hein? No treino de hoje, o último antes do duelo com o Atlético Goianiense, indicou que vai mandar o seguinte time a campo. Eu volto a falar, é uma provável escalação, um provável time no que o Tite trabalhou nesse último treino de hoje pela manhã deste sábado, que será da seguinte forma, olha só: Agustin Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Araújo e Pedro. Provável time do Flamengo. Não é o time ideal, é um provável time. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Georgiano de Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo. O Tite pode fazer mudança, o time pode mudar o time totalmente a qualquer momento. O Tite que já deixou claro que não descarta poupar jogadores, mas está aí, pelo que a gente viu de trabalhar ontem e hoje, deve ir o time titular. Deve ir força máxima contra o Atlético Goianiense, contra o Dragão, já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, nação, o que vocês acham sobre nesse time titular indo a campo para o jogo contra o Atlético Goianiense? Lembrando que a próxima partida é no Maracanã, contra o São Paulo, agora no meio de semana. E no final de semana temos o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Depois do Palmeiras, no outro meio de semana, vem aí o Bolívar, né, na Libertadores, lá na Bolívia, lá na altitude. Então tem 3 jogos até o próximo jogo da Libertadores: Atlético Goianiense, São Paulo e Palmeiras. Depois vem o Bolívia. Então o Flamengo aí se preparando, tem que ver, eu não sei, se tiver condições, tá com condições de jogo, vamos com o time titular sim, vamos com força máxima. E é isso aí, Tite, vamos buscar essa vitória importante. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, começando com o pé direito
é muito importante, sim, importantíssimo. Lembrando que hoje acontece 4 jogos, hein? 4 jogos da abertura do Brasileirão de 2024. Acontece hoje às 18h30. Jogo Internacional e Bahia. E Criciúma e Juventude. Às 21 horas tem aí Fluminense e Bragantino, São Paulo e Fortaleza. São Paulo é o próximo adversário do Flamengo. Então vamos aí ficar ligado nesses jogos aí, né? 4 jogos da primeira rodada do Brasileirão, abertura que acontece hoje. O Mengão Queridão joga amanhã às 4 horas da tarde, lá no Serra Dourada, Flamengo e Atlético Goianiense e Flamengo. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre vendas de atletas que crias do nosso Mengão Queridão, mas que não estão no Flamengo, estão jogando no futebol europeu, mais precisamente no futebol inglês, na Premier League, e vem se destacando muito esses 2 atletas, inclusive, né, despertou interesse de grandes clubes do velho continente. E caso se concretize a venda desses 2 atletas, o Flamengo pode, faturar quase 60 milhões de reais. Lucas Paquetá e João Gomes, é isso mesmo. 2 atletas, crias da categoria de base do Flamengo, pode render uma boa grana aos cofres do nosso Mengão Queridão. O Manchester City está inclinado, disposto a pagar uma boa grana, que pelas informações que apuramos, gira em torno algo de 80 a 85 milhões de euros, que chega à casa dos 450 a 500 milhões de reais. Se caso se concretize uma transferência de Lucas Paquetá do West Ham para o Manchester City, por essas cifras, vamos daí dar um exemplo, né? Uns 450 milhões, o Flamengo tem direito a 4% dessa transferência, do valor total das transferências, porque o Flamengo é o clube formador de Lucas Paquetá. Eu posso dizer assim, né? É o clube que criou Lucas Paquetá, e o Flamengo tem direito a 4% do valor negociado da venda de Lucas Paquetá pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o que dá algo em torno mais de 20 milhões de reais vindo para os cofres do mais querido do Brasil. O negócio está muito bem caminhado, o negócio está muito bem andado e pode ser concretizado. O Manchester City, vale ressaltar, tem interesse em Lucas Paquetá desde o meado de 2023. Só que aconteceu aquela situação envolvendo casa de apostas, suspeita de Lucas Paquetá, que não foi comprovado. O Manchester City se retirou um pouco, depois que viu que não tinha nada a ver com o Lucas Paquetá, aquela situação, não tinha nada a ver com casa de apostas, tudo muito mais. O Manchester City, o Lucas Paquetá voltou, na verdade, né, realmente ali a jogar seu bom futebol, crescendo cada vez mais no West Ham. E o Manchester City, como sempre, já tinha o interesse. O técnico Pep Guardiola quer a contratação do brasileiro e pode sim ser negociado e ser concretizado a qualquer momento. E o Flamengo, é claro, faturando pouco mais de 20 milhões de reais. João Gomes é outro jogador que está muito próximo de se transferir do Wolverhampton da Inglaterra para o Manchester United ou até mesmo o Arsenal. Esses 2 clubes estão brigando. É uma briga acirrada nesse exato momento por João Gomes. A informação que apuramos é que o clube inglês que detém os direitos econômicos de João Gomes, o Wolverhampton da Inglaterra, não abre mão de uma venda de João Gomes por menos de 40 milhões de libras. 40 milhões de libras, Henrique, dá o que hoje? 255 milhões de reais, é isso mesmo. 255 milhões de reais na cotação atual. E quanto o Flamengo receberia dessa possível venda de João Gomes tanto para o Manchester United como também para o Arsenal? Se caso se concretize uma venda de João Gomes no valor de 40 milhões de libras, o Flamengo receberia algo em torno de 35 milhões de reais. É isso mesmo. Vou explicar para vocês. O Flamengo ainda detém 10% dos direitos econômicos de João Gomes.
Por outro lado, o Flamengo também é o clube formador de João Gomes, mais 4% pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o que dá em torno de 14% da venda total. Esse valor vai para os cofres rubro-negros. Flamengo recebendo algo em torno de 35 milhões de reais. E aí, é uma boa grana ou não é? Agora, juntando com o de Lucas Paquetá, vê lá quase 60 milhões de reais aos cofres do mais querido Brasil. Duas negociações que estão avançadas e podem serem concretizadas. E o Mengão Queridão, é claro, está de olho no que está acontecendo no futebol europeu. Bom, mas a gente também vai ficar ligadaço para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito, confere se não está ativo. Se não tiver, faz isso aí agora, não paga nada. É absolutamente de graça. Você se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e fica por dentro de todas as informações do nosso Mengão Queridão. Forte abraço a todos, até mais, saudações rubro-negras.